Olá, pessoal, mais um Fala Cris. E hoje nós temos um convidado, que esse convidado, ele já é um líder desde criança. Acredito eu, porque eu conversei com ele ali na sala de espera e eu percebi que ele já é um líder pelas histórias que ele me contou. Já trabalhou em farmácia, já trabalhou em vários lugares e sempre se posicionou como líder. Mas antes de escutar a história dele, eu quero que você se inscreva no canal, compartilhe. E antes, gente, teve vários episódios de várias histórias. Histórias maravilhosas e inspiradoras. Porque aqui, nosso podcast é sobre comunicação, empreendedorismo, negócios e oratória. Vamos lá? Luciano, fala, Luciano. Olha só, seja muito bem-vindo ao podcast Fala Cris. E eu gosto sempre que o nosso convidado se presente, porque nada melhor que você contar a sua história. Bom, Cris, primeiro eu quero agradecer pelo convite. Fiquei, assim, muito feliz de ser lembrado. Eu acredito que a maioria das pessoas que vão estar assistindo aqui me conhece. Para quem não conhece, meu nome é Luciano Wagner Ferreira. Nasci em Sorocaba, estado de São Paulo. Estou há pouco mais de 30 anos em Arcos. E acredito que muitos acreditam até que eu sou, assim, nascido aqui em Arcos. Eu até ia comentar isso, que nós conversamos sobre isso. Todo mundo sente e acha que você é daqui, porque você sempre esteve aqui em Arcos. E as pessoas já imaginam. E quem está nos ouvindo, gente, pelo Spotify ou assistindo pelo YouTube, nossa cidade é do interior, mas é uma cidade muito conhecida. E Arcos é uma cidade conhecida pela capital nacional do calcário. Isso aí, Luciano. Você já é considerado um cidadão arcoense. Isso aí. Eu sou até arcoense já, né? Eu tive a honra de receber o título de cidadão honorário. A família do meu pai é de Arcos. Até chegar em Arcos, eu morei em alguns estados pelo Brasil. Meu pai trabalhava na André Gutierrez. E eu sempre tive um grande sonho de morar aqui, isso quando eu era criança, no início da minha adolescência. Até que eu tive a oportunidade, no início dos anos 90, de morar aqui com a minha avó paterna. E comecei estudando aqui em Arcos e comecei a minha carreira profissional aqui e decidi que nunca mais, pelo menos até o momento, eu sairia daqui. Que bacana. Na questão profissional, eu tenho uma pessoa que eu tenho uma grande gratidão por ela, porque a questão que você me falou como líder, essa questão da liderança, para mim, foi uma coisa assim que foi nata. Eu não sei te explicar como nasceu isso, como eu até descobri essa liderança até mais tarde, mas eu sempre procurei estar à frente, não no sentido só da questão do primeiro lugar, ser melhor que ninguém. Mas eu sempre fui uma pessoa de iniciativa, sempre procurei fazer com que os meus sonhos, os meus projetos, eles acontecessem, e através do quê? Do trabalho e da busca. E pelo fato de eu sempre estar buscando algo novo, aprendizado, e gostar muito do relacionamento com as pessoas, eu acabei descobrindo que eu tinha essa qualidade de ser muito comunicativo, ser dotado de algum carisma, e isso me possibilitou com que eu sempre tivesse num processo de liderança em desenvolvimento e sempre tivesse à frente de qualquer instituição que eu estivesse trabalhando. Não, e Luciano, vou fazer uma pontuação, eu sempre gosto de pontuar, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam perceber. Olha só que importante isso, pessoal. O que os jovens de hoje, não só jovens, mas as pessoas de hoje que estão no mercado de trabalho, às vezes esquecem, ou às vezes não fazem. Quando ele disse, né, o ser líder não é só o estar à frente no sentido de querer parecer, mas a iniciativa, a querer fazer alguma coisa. Isso está faltando. Você como uma pessoa que está à frente, né, hoje de uma instituição financeira, você que já esteve em várias outras instituições, você percebe o quanto isso tem falta. Eu passo hoje em várias empresas, eu vejo as pessoas mesmas, vou colocar até uma aspas aqui, abrir, quem não está nos ouvindo, eu estou fazendo um sinalzinho de aspas agora aqui, para mostrar para vocês o seguinte, como é importante o jovem ter essa iniciativa. Quer dizer, não é quando você fala assim, eu não sei nem como isso pareceu em mim nato, mas é porque, às vezes, o líder, ele precisa de um simples iniciativa. Então, talvez você começou com essa iniciativa, às vezes, num momento ali, alguém falou para você, nossa, você tem um jeito de líder, e você foi assumindo esse papel. Talvez foi isso? Eu acredito que sim, mas eu também tenho, assim, não é uma questão crítica, talvez a minha geração, a nossa geração, sem querer, assim, ficar colocando a questão do fator idade aqui, sim, nós tínhamos uma criação um pouco mais severa, e eu sempre tive um respeito muito grande pelas questões que eram passadas pelo meu pai. E eu não recrimino ninguém. Então, só que eu falo o seguinte,
A pessoa hoje, eu acho que talvez o que está faltando hoje é que as pessoas acreditam que as coisas têm uma facilidade que na verdade não existe. Eu sempre fui criado de uma maneira que eu sempre foi mostrado para mim que a única maneira que eu poderia crescer, ou melhorar na vida, eu não estou falando pela questão financeira, porque às vezes a pessoa tem êxito financeiro, mas eu não considero uma pessoa vencedora. Sim. Eu falo da melhoria do seu caráter, da sua formação, da sua educação. Foi sempre me passada a mensagem que para mim progredir na vida, para mim melhorar, só seria através do estudo, da educação e através do trabalho. Talvez esteja faltando no nosso ambiente hoje mais isso. Eu estou vendo uma sociedade que está buscando as coisas com celeridade maior. As pessoas não têm mais aquela paciência de falar assim, eu tenho um projeto de vida, mas que eu vou ter que trabalhar 20, 30 anos talvez para alcançar o êxito naquele projeto. As pessoas estão muito imediatistas, querem começar hoje uma coisa e quer ter êxito amanhã. Isso está criando uma geração de pessoas frustradas, porque às vezes no primeiro revés que ela encontra, ela já desmotiva, ela procura outros caminhos que parecem mais fáceis, mas na verdade são caminhos que não são fáceis, que vai levar ela para uma situação de vida bastante complicada. Então, esses são os valores, eu acredito muito nos valores familiares. Isso foi o que foi passado para mim. E eu acho que uma grande salvação para a nossa sociedade é revitalizar a família. A família tem que ser sempre o centro das questões da discussão. Uma família que consegue passar seus valores, com certeza nós vamos ter seres humanos melhores. Nossa, interessante isso, Luciano. Você falou um ponto... Nossa, te cortei aqui agora, desculpa. Mas você falou um ponto importantíssimo, inclusive até um ponto que um dos nossos convidados trouxe para nós, inclusive que vai ao ar ainda, mas eu até quero colocar que vai de encontro, e aí depois o pessoal que vai assistir, nós estamos brincando que o nosso podcast aqui, né, Renatinho, Vivi, o pessoal que está aí no staff, tá virando um MBA, né, gente? Tá virando, tanto que tá muito legal, porque olha só, você trouxe outro ponto que vai de encontro com outro convidado, que o Alexandre trouxe, que foi da família mesmo, porque o que acontece? Olha só, quando você traz esses fatores que o seu pai colocou, sua família, olha isso, te traz como um líder bom. Porque realmente, se a gente for pensar, o que a gente aprende com nossos pais, né? Eu com meu pai, com o João Romano, educação, aqueles valores ali que certinho, ser a pessoa certa, correta, trazer tudo certo. E realmente esse imediatismo traz, por exemplo, se a gente vai contratar alguém, ou se a gente tem colaboradores que querem as coisas imediatistas, eles não vão plantar, eles já querem colher. Isso. E aí a gente tem uma dificuldade. Então, você, nesse momento aí, vamos lá, voltar lá no Luciano lá atrás, né? O Luciano que estava lá, talvez o seu primeiro emprego, qual que foi? Lá na farmácia? Isso. Foi na farmácia, olha, vamos lá voltar então. Qual que foi o primeiro ponto que o Luciano, que ele fez lá na farmácia para poder se dar bem, né? Vamos colocar assim a palavra se dar bem no sentido assim, de ser um bom profissional para chegar hoje nessa adaptabilidade, né? Que eu te coloco como uma pessoa adaptável, né? É uma história curiosa, Cristiano, porque na verdade ela volta até antes quando eu fui trabalhar na farmácia, quando eu tinha lá uns 7, 8 anos, apesar que eu sempre tive uma condição boa, assim, nunca não me faltou nada, mas eu sempre tive uma vontade muito grande de trabalhar. E eu morava num município lá que chama a cidade de Pedro Leopoldo, e eu tinha um amigo, eu sempre estava jogando bola lá no campinho, e eu vi que um amigo meu lá, ele nunca estava jogando bola porque estava trabalhando. Ele era mais ou menos da minha idade, e ele tinha um engraxate lá. Naquela época era muito comum o pessoal ter um engraxate, porque o pessoal tinha o hábito de encerar, de engraxar o sapato na rua. E eu sempre via que ele estava trabalhando, ele tinha uma bicicleta, ele fazia alguma outra coisa, ajudava em casa, e eu sempre tive a vontade de trabalhar. E uma vez, para surpresa da minha mãe, eu cheguei a confeccionar eu mesmo, de maneira artesanal, um engraxate que eu queria trabalhar. E quando eu peguei isso que eu falei com a minha mãe, sempre lá em casa a gente valorizou muito a questão de estudo. Não, eu entendo, mas vai tudo chegar a sua hora. Agora é na hora, agora é de você estudar. Quando eu vim para Arcos, eu tenho essa pessoa que eu tenho uma alta, assim, sabe que eu já falei isso várias vezes, mas até há algum tempo que eu vejo, que eu tenho muita consideração. O Zé Zutin, que era amigo do meu pai, eu vim morar aqui com a minha avó, que eu não queria mais ficar mudando, igual eu falei antes, meu pai trabalhava no Dragocher, mudava muito. Eu fui trabalhar nessa drogaria. E eu, quando cheguei lá na drogaria, muito tímido, muito novo, eu tinha dificuldade até de comunicar. E foi o primeiro passo que eu tive, a primeira oportunidade que eu tive, eu valorizei essa oportunidade. E trabalhando ali, eu acabei conhecendo outras pessoas.
e fui fazer um curso de contabilidade lá no Dom Belchor, que outra pessoa também que eu tenho que agradecer pela oportunidade que me deu na época, consegui bolsa, fui fazer contabilidade com o Monsenhor Eustáquio. E aí o universo conspira a nosso favor. Eu acho que se você procura fazer as coisas, tem iniciativa e quer fazer, e eu sempre tive essa iniciativa, no ano de 1991, 92, surgiu a oportunidade de ser estagiário no Banco do Brasil. Fiz uma prova com a minha sala, tinha uma vaga. Entrei para o Banco do Brasil como estagiário, fiquei lá por um ano. Tudo movimento a favor, né? Tudo Porque foi você movimentado. movimentou, olha só. Você buscou, primeiramente, vamos voltar ali, fazer uma cronologia. Você buscou primeiro a oportunidade, queria ser engraxate. Quer dizer, você Na verdade, eu queria trabalhar. Trabalhar. Eu queria ter o meu dinheiro, o meu recurso. Então, você foi buscar alguma coisa. Quer dizer, você já buscou ali para Deus, o universo, olha, eu quero ter meu dinheiro. E ali, claro que a sua avó muito sábia, sua avó ou foi sua mãe? Né? Nesse ano, a minha mãe. Sua mãe foi muito sábia, ó, vamos estudar. Mas aí você não desistiu. Chegando ali, você foi estudar, foi buscar outras coisas. E ali, foi surgindo oportunidades. Porque o que acontece? Quando a gente não fica parado, tudo acontece. Porque a pessoa que vai para um quarto esperando oportunidade, ou vai esperar sentado, nada acontece. Né? Então, quer dizer, você buscou a oportunidade no momento, não é no momento certo, porque na verdade as pessoas falam assim, no momento certo as coisas vão acontecer. Não, é o momento que você movimentar. Isso. Não sei se foi nessa situação. Nisso. Porque lá nesse momento que você fez você chegou a fazer o concurso? Eu, na verdade, eu fazia o curso de contabilidade e surgiu uma oportunidade como estagiário no Banco do Brasil. Olha, surgiu a oportunidade, quer dizer, essa oportunidade ninguém foi lá e visou para você que tinha, mas você foi lá, né, para fazer. Né? Ninguém te agarrou na sua mão e falou... Inclusive, na época, meus pais nem moravam aqui, eu morava com a minha avó. Eu que fui me adiantar e busquei essa oportunidade. Olha, busquei essa oportunidade. E através desse estágio, outra premissa que eu tenho na vida é que é o seguinte, você sempre que pegar alguma coisa para fazer, faça da melhor maneira que você possa fazer, porque sempre alguém vai estar lá na plateia, vai estar vendo o seu trabalho. Que legal. Sempre faça isso. E através apesar de ser simples estagiário no Banco do Brasil, através do trabalho que eu fiz lá, surgiu uma oportunidade de fazer uma prova lá no Bradesco, onde eu desenvolvi uma carreira e fiquei lá por 20 anos, até que em 2013 eu resolvi sair. E a gente tá rindo aqui, gente. Eu tô rindo aqui porque ele era conhecido aqui na cidade como o Luciano do Bradesco. Hoje ele não tá mais no Bradesco, agora já é conhecido por outro nome, mas assim, nós estamos rindo aqui porque realmente foi muito... Porque ele vestiu a camisa, ele veste, né, a gente até comentou que ele veste a camisa de onde ele está. Porque aí a gente até conversou, eu coloquei ele como uma pessoa adaptável, porque o líder que é líder, ele precisa adaptar. Até foi uma frase que você disse ali fora comigo, né? Que você adapta onde você veste a camisa da... Não, você usou outra frase, eu quero que você fale. Eu tenho essa característica, quando eu estou à frente de uma empresa, eu estou envolvido num projeto, por isso que às vezes a pessoa associa muito àquela empresa, às vezes a minha imagem. Porque enquanto eu fui funcionário do Bradesco, onde eu sou muito grato, saí para uma iniciativa minha, eu vesti a camisa de uma maneira que eu personifiquei o sobrenome, o nome da empresa ao meu sobrenome. Foi mesmo. Então, isso aí foi eu defendia e sempre tive essa ligação. E isso eu procuro fazer não só nisso, só lá no Bradesco, todas as outras áreas onde depois eu tive a oportunidade, fui secretário de governo, onde eu tive a honra de ser secretário de governo na gestão do Roberto Alves, que é uma pessoa que eu tenho muita estima também. Passei pela prefeitura, fui conhecer o poder público. Daí eu também tive na Unicred, fui gerente de agência, fui gerente regional, até que eu cheguei no Cicobi Concred, não vou fazer 5 anos. E eu já consegui passar essa identidade de novo, eu já consegui que as pessoas, na grande maioria, é óbvio, aquelas que me lembram mais de mim na época do Bradesco, ainda tem uma imagem ligada ao Bradesco. Mas hoje eu tenho a honra de estar à frente do Cicobi Concred como gerente geral e personifiquei de novo a minha imagem junto à imagem da cooperativa, que é uma coisa muito importante, que assim, propicia pela experiência que a gente tem já de mercado, fazer o trabalho com a minha equipe brilhante que está lá, e nesse novo período de crescimento e de gestão do Cicobi. E qual que é a diferença que você percebe assim, em termos dessa...
qual que é a característica para um líder ser tão adaptável? Porque assim, o que eu percebo, tá? Aí já vem a Cristiane como uma pessoa que também ministra treinamentos, que também estou em várias instituições, que é privada, pública, como as pessoas falam de fora, bancão, banquinho, né? Tem vários tipos de formas que as pessoas falam, cooperativa, não cooperativa. Vamos lá, no seu caso, você trabalhou em banco privado, público. Então, por exemplo, são culturas diferentes. Então, como que um líder, porque eu também lido com CEOs, com várias formas, igual você, que é um líder, que eles são contratados por headhunters. Quer dizer, hoje ele está aqui, né? Ele está hoje liderando uma empresa, ele está 1 ano com uma empresa, que ele vai lá, ele é contratado realmente para fazer uma mudança, e daqui 1 ano ele está em outra. Ele fica 1 ano ali para fazer aquela mudança, e está tudo bem, porque ele é contratado para aquilo. Né? Você fixa a sua raiz ali, porque você veste, você quer estar aqui, ali. Mas qual que é uma característica que você enxerga que você, no caso você mesmo, você tem que ter, ou as pessoas têm que ter, o líder tem que ter para conseguir fazer isso que você faz? Porque realmente é uma característica que tem que ter, né? São algumas características, né? O que você... Primeiramente, humildade. A pessoa que está na liderança da empresa, eu só sobrevivi a mais de 30 anos de mercado igual estou hoje, graças a Deus com êxito, porque eu sempre entendi que é o seguinte, eu tenho que sempre estar passando por uma evolução. Aquilo que eu praticava há 30 anos, hoje já não serve mais. Então, se eu não fosse me adaptando, porque é o seguinte, são gerações diferentes, a geração do início dos anos 90, dos anos 2000, são gerações diferentes. Não é um processo fácil, porque quem me vê assim parece que é fácil, não é. Porque você tem que lidar, é o seguinte, por exemplo, eu tenho uma equipe lá de quase 40 pessoas, são quase 40 pessoas que têm objetivos de vida diferentes, que têm crenças diferentes. Então, assim, você tem que estar sempre aprendendo, aprendendo com os mais jovens, aprendendo com os mais velhos. Tem que buscar conhecimento, tem que ler, tem que fazer curso e, principalmente, tem que gostar de gente. Eu acho que eu até falo assim, o pessoal eu tenho muita, apesar, eu moro há 30 anos em Arcos, eu tenho muito relacionamento, eu tenho muita amizade aqui. Às vezes o pessoal tem com a imagem fora da cooperativa minha, uma imagem mais simpática. Às vezes quem trabalha comigo acha que eu sou mais rígido. Mas, na verdade, é o seguinte, o que você tem que fazer é o seguinte, tem que procurar, ou tem que gostar de pessoas, tem que se adaptar. Não é fácil, eu também tenho as minhas dificuldades, mas sempre se saber assim, você tem que buscar conhecimento e tem que querer aprender e tem que se adaptar. Já tem a teoria, né, que todos conhecem, que não é o mais forte que sobrevive, são aquele que se adapta melhor às mudanças. Então, Exato. Isso é um ponto assim, que é crucial. Sim. Se eu quisesse ser o líder que eu sou hoje, o gestor que eu sou hoje, com o mesmo pensamento que eu tinha lá em 1990, 1991, eu já estava assim, fora do mercado. Então, assim, é evolução, humildade para querer aprender e também ter personalidade também, porque às vezes a pessoa que entra no mercado hoje, muitas pessoas às vezes acham que um simples diploma a pessoa está pronta para fazer. Então, na verdade, é uma fusão. Você tem que unir o seu conhecimento e as experiências de vida, somar aquilo e colocar aquilo a seu favor na liderança. Porque a liderança, o que eu tenho falado muito aqui, a liderança ela é muito complexa e individual, né? Porque o líder, por exemplo, igual você disse, lá fora, com os clientes, você tem que ter relacionamento. Mas dentro da cooperativa, você tem que ter um relacionamento interpessoal, mas ao mesmo tempo você tem que gerir equipe, ao mesmo tempo você tem que ser correto, porque existe o acompanhamento ali, existe meta, porque, querendo ou não, você também é cobrado. Você está numa posição que você tem o conselho, você tem a própria cooperativa, existe a cobrança dos próprios cooperados, porque existe uma cobrança. Então, como que é feito isso? Alguém vai ser cobrado de alguma forma. Então, é a hierarquia, faz parte do processo. Então, de alguma forma vai sobrar, a conta tem que bater. É que tem uma situação para mim que é o seguinte, a cobrança, eu já cheguei num nível já tem bastante tempo de mercado, eu não tenho essa preocupação. É o seguinte, eu sempre procuro fazer as coisas da maneira correta, sempre pensando no bem comum. Então, dentro da função que eu tenho, a gente responde, mas não é ao nosso conselho, mas a maior preocupação nossa é o seguinte, eu sou o representante de quase 5.300 cooperados. Então, a responsabilidade
minha, além dos nossos colaboradores, são 5.300 pessoas. Então, quando eu chego ali, eu tenho isso em mente. Eu não estou aqui sozinho. Eu também sou dono da cooperativa, porque eu também sou associado, mas eu estou à frente de 5.000, representando 5.300 pessoas. Então, é uma coisa que me dá muita responsabilidade. E nesse estado eu sou bastante preocupado porque realmente eu quero representar aquelas 5.300 pessoas que confiam no nosso trabalho assim, da melhor maneira possível. Então a questão é essa, é sempre procurar fazer da melhor maneira possível, estar se adaptando, estar inovando e enquanto eu estiver à frente desses 5.300 pessoas que tenham confiança no Cicobi Concreto, eu tenho que fazer sempre o melhor para representá-los. E aí volta lá no que você aprendeu com seu pai, né? A gente ir pelos valores, porque se a gente, o líder, se ele focar nesses processos dos valores, ele vai fazer a questão andar. E aí é algo que eu aprendi muito quando eu comecei a ministrar treinamentos bem lá no início, que eu ia para grandes empresas, eu trabalhava representando uma consultoria, eu aprendi muito nessa consultoria. E das atividades, eu lembro direitinho, que a gente tinha que treinar menores aprendizes. E um dos pontos era o seguinte, quando chegava esse menor aprendiz, a gente fazia uma atividade que era assim, perguntar para eles, fazer uma atividade, qual que eram os seus valores e se os valores dele batiam com o da empresa. Quando não batia, eles falavam assim, mas espera aí, o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Porque se não bater, parece que não dá aquela liga. O que eu estou fazendo aqui? A pergunta que eles faziam a eles mesmos. Peraí. Então, se eu não tá batendo, por que eu estou aqui? Era um coach, era um coach, um auto-coach que eles se faziam. E quando acabava o treinamento, eles falavam, peraí, então se eu não tá batendo, eu tenho que ver por que eu entrei aqui. Eu entrei pelo dinheiro? Então, muitas vezes é aí que entra o líder. E aí entra um ponto muito importante. A comunicação, que é algo que também a intracomunicação e a comunicação com as pessoas. Quando você, por exemplo, quanto líder, você tem uma ótima comunicação com seus liderados, quando você consegue expor. Muitos líderes se trancam, porque às vezes ali o valor dele não está batendo ali naquele momento com a situação. E a questão do líder também tem uma situação complicada, porque é o seguinte, normalmente o líder é solitário. Exatamente. Porque a partir do momento que você representa lá 40 pessoas igual eu tenho lá, é o seguinte, eu sou muito democrático, você tem que escutar todos, mas na hora de tomar uma decisão, às vezes aquela decisão não vai bater de acordo com o anseio de todos. Então não é um processo difícil. Por isso que eu falo, a gente tem que estar sempre buscando, estar antenado, buscando informação, até com pessoas mais experientes, eu trocando figurinha, fazendo feedback com outras pessoas, porque realmente não é uma coisa fácil. Não existe essa questão do líder pronto. E nós temos a mania de idealizar os heróis, né? Só quando vê a figura caricata de um herói, você acha que ele é perfeito, que tudo deu certo, que ele fez tudo. E, na verdade, quando você começa a ler a biografia daquela pessoa, você vê que ela passou por vários transtornos, por várias dificuldades, até chegar próximo do que é desejável. Então é o seguinte, eu não tenho a pretensão nenhuma de ser o líder perfeito. Agora, eu sempre acho o seguinte, eu tenho obrigação de ser exemplo, de procurar ser exemplo, de inspirar. E uma coisa também que a gente vê muito, que eu vejo, a gente discute muito isso hoje, profissional, se ele não se dedicar, se ele não buscar formação e também não ter um diferencial. Se você estiver no mercado de trabalho hoje e querer fazer o que todo mundo faz, até costumavam falar que você vai chegar num lugar que todo mundo chega. Eu falo que você não vai chegar a lugar nenhum. Realmente você tem que ter sentido de pertencimento. Você só pode, para você desenvolver e crescer, você tem que estar num lugar que você tem o sentido de pertencimento com aquele ideal que você está lá. Porque hoje o que acontece? Os clientes, os cooperados, quem quer que seja, quando ele adentra uma empresa, ele não está mais procurando o bom atendimento. Ele está pagando uma experiência. Ele quer ser atendido de maneira diferente, uma coisa especial. Então tem que ter um diferencial. E na nossa empresa, por exemplo, lá o grande diferencial nosso é a questão do atendimento. Nós somos lá perfeitos? Não, mas a gente está sempre trabalhando para atingir a perfeição. E aí que entra quem está por trás, né? Porque ele é um dominó. E, na verdade, por exemplo, se alguém reclamar, vai reclamar para quem? Para você.
né? Se você estiver na rua ali, vai falar assim, Luciano, acontecer tal coisa. E aí o líder responde. Tudo bem que a linha de frente que escuta, talvez, né, vai chegar, mas o líder que vai escutar no sentido assim, não vai, às vezes demora para chegar no líder, mas a resposta da consequência tá lá em cima. Num evento que nós fizemos na semana passada, na palestra que foi ministrada lá, teve um palestrante que ele falou que o líder precisa de ajuda. E, na verdade, precisa. O tempo todo. O tempo todo. O tempo então, todo. Você tem que, para poder desenvolver seu trabalho, você tem que também ter uma equipe comprometida. Você tem uma instituição financeira igual a nossa lá, na nossa cooperativa. Não adianta nada se você for lá, for convidar uma empresa, prometer, falar que lá é o melhor atendimento, que você vai ser atendido assim, assim, ou assado, e de repente chega lá um colaborador que não esteja antenado, que não tem essa ideia de pertencimento naquela instituição, se ela atender diferente, colocar todo o trabalho que você fez da liderança lá para fora, assim, colocar ele em prejuízo. Então, é uma coisa importante. O líder precisa ser ajudado. E posição também. Às vezes a pessoa também ela acha o seguinte: quando eu for gerente, quando eu for ocupar um cargo de expressão, na verdade você, por menor que seja a sua função diante de uma empresa, você já tem que ter o espírito de ser líder, de almejar uma gerência, porque você tem que começar a fazer agora para que um dia você chegue no ponto máximo daquilo que você deseja. Então, às vezes, a pessoa fica esperando amanhã, isso não vai acontecer, você tem que fazer o trabalho hoje. E como você foi gestor da sua gestor no sentido de autoliderança, autogerenciamento da sua própria carreira, você acredita que também seus liderados devem ser também? Porque hoje, o que eu escuto muito dos liderados? Se a empresa pagar, eu vou. Não dos seus, tá? Eu falo de uma forma geral, porque eu ando muito nas minhas andanças, eu brinco nas minhas andanças aí pelas empresas, eu escuto muito. Se a empresa pagar, eu vou. Você acredita muito nisso? Que as pessoas devem ter essa iniciativa? Se a pessoa for movida só pela questão financeira, ela tem uma grande chance de dar errado. É óbvio que a questão financeira é uma questão importante, mas não é ela só que me move. Eu te falo, por exemplo, quando eu saí do Bradesco, internamente, muitas pessoas falam: você está louco, você vai mudar agora, porque eu não quis sair da época, eu não queria, até não foi por causa do Bradesco, eu não queria sair de Arcos. Mas, por exemplo, qualquer lugar que eu estou, é óbvio que a questão financeira tem uma importância, mas o que você tem que preocupar fazer primeiro é fazer o seu trabalho muito bem feito para depois você reivindicar essa parte. Eu acho que isso aí vai acontecer naturalmente. A pessoa que é bom profissional, ela vai ser disputada, ela vai ter oportunidade. Agora, eu também jamais sairia de uma empresa ou entraria em outra empresa se os valores da empresa não se pactuarem com os meus valores. Eu não vou trabalhar no local só por questão financeira. Sendo que aquela empresa lá está me pedindo para fazer algo que eu não concorde, que não bata lá com as minhas referências. Então, é uma coisa, por exemplo, e outra coisa, não discriminando nada, mas é uma coisa que eu me sinto muito bem no cooperativismo, porque a cooperativa, além da gente promover justiça social, a gente promover a inclusão, no cooperativismo a gente consegue fazer o seguinte: a gente consegue devolver para os nossos cooperados para a comunidade. Por exemplo, a gente reverte lá parte do recurso para uma ação social, para uma entidade filantrópica. A gente promove algumas ações que ajudam a comunidade. Então, isso para nós é muito importante, isso para mim é muito valioso, até porque eu, por exemplo, sempre gostei muito de estar envolvido nessa questão de filantropia e questão social. Então, é uma coisa assim que para mim é muito cara. Então, eu tenho a oportunidade de desenvolver isso no cooperativismo, eu hoje não conseguiria me ver trabalhando em uma instituição financeira que não tivesse essa parte como um fator de idealização. Então, para mim é uma coisa muito importante. Não é só a questão de salário. Ótimo, ótimo. Então, se você fosse deixar agora, a gente quase indo para o fim, deixar uma mensagem para os jovens, né, que estão indo agora, querendo ser líder. É um ponto da autoliderança, de não pensar só no salário, pensar também de ter que se desenvolver, de buscar também treinamentos, porque o que acontece? A carreira não é do outro, né? Não é da empresa, a carreira é sua. Né? Pensar que eles precisam buscar, que eles precisam se desenvolver, não só pela empresa,
né? E sim por eles. Porque o que eu vejo? Só um ponto importante. Então, a pessoa está ali na empresa, ela espera a carreira ser desenvolvida por elas, meu gestor mandou eu fazer o curso, eu faço. Se ele não mandou, eu não vou fazer, não, tá bom? Porque tá bom. Não, eu tenho que buscar porque eu preciso fazer, porque é importante. Enfim, então, fazer como você fez. Você foi buscando à medida que você foi percebendo. Você saiu da empresa porque você percebeu que você queria ficar em Arcos. Você poderia ter ido. Isso. Né? Então, um ponto que você poderia deixar de conselho, né? Vamos colocar aí um conselho, aí, uma mentoria aí para os jovens de hoje que querem ser líder. Bom, com relação à questão... Eu pude optar por ficar em Arcos, para mim não houve problema, justamente porque eu sempre procurei fazer um trabalho bem feito, eu tinha uma boa imagem, isso facilitou que eu migrasse de uma empresa para outra. Agora, eu também não estou querendo aqui ter a pretensão de dar conselho para ninguém, mas o que eu falo para a juventude é o seguinte, trabalhem, estudem e trabalhem. E entenda que a vida é um ciclo, que você um dia planta e o outro dia, pode ser daqui 10, 20 anos, você vai colher. Faça as coisas da melhor maneira possível. Eu acho que quando uma pessoa está começando a carreira com 17, 18, 19 anos, a última coisa que ele deve pensar é no lado financeiro. Ele tem que primeiro pensar no lado da aprendizagem. Se ele preocupar primeiro com a formação, a questão financeira vai ser uma consequência. Sim. As pessoas têm que ter paciência, não pode querer viver também. Eu vejo muito falando assim, viva hoje como se fosse o último dia. Isso tem um limite. Tem um limite. Então você tem que planejar, fazer a sua parte, é muito importante. E hoje eu não vejo o mercado com dificuldade, não. Eu vejo as pessoas falando, porque o mercado está muito difícil, porque eu não tenho oportunidade. Na verdade, o mercado ele está faltando bons profissionais. Oportunidade tem muito. Então, para aquele que se diferencia, que vá buscar conhecimento, que seja uma pessoa correta, que busque idoneidade, ela vai ter oportunidade. Isso aí é fato. Sim. Só que ela tem que buscar o caminho do bem. Agora, se querer fazer as coisas atropelando, com essas ideias que hoje a gente tem visto aí, eu estou no setor financeiro, eu vejo. Não estou nada contra, mas às vezes o cara quer viver só de dividendos, começa... Não é bem assim, né? Vou trabalhar com moeda X ou com moeda Y. Não é assim. Gente, não existe o canto da sereia. Sim. Eu vou fazer assim, que assim eu vou ficar. E eu conheço as pessoas, pelo menos assim, as pessoas bem-sucedidas que eu conheço, são pessoas que puseram o pé no chão, trabalharam muito, e foram deixar, às vezes, na grande maioria, foram deixar o seu legado lá no final de vida, quando deixou uma família muito bem formada, uma família muito bem encaminhada. Então é o seguinte, ter paciência, focar, trabalhar, estudar, ser uma pessoa correta, fazer sempre as coisas da melhor maneira, que a oportunidade, o dia dessa pessoa vai chegar. E que você falou, eu tenho até comentado bastante aqui no podcast sobre isso, que o marketing digital foi muito bom, veio com tudo eu amo, né? Senão a gente não estaria aqui hoje. A gente está aqui pela facilidade, mas aquela coisa, ganhe dinheiro fácil, fique milionário, faça dinheiro fácil, isso não existe. Como, por muita exemplo, autoajuda, né? Por exemplo, eu mesmo, eu tenho uma mentoria de palestrante, você vai ganhar palestra, faça meu curso e você vai ficar milionário com palestra. Não existe isso, gente. Você vai ganhar dinheiro com palestra, mas você tem que trabalhar muito para ser um bom palestrante. Como eu, por exemplo, tenho 23 anos de palestrante, e não é assim, você não vai ganhar dinheiro de uma noite para o dia. Né, a palavra, você tem que fazer prospecção, tem que trabalhar, você tem que fazer muito conteúdo, bater na porta da empresa, fazer a prospecção como todo mundo. Você não faz prospecção até hoje, Luciano? Faz parte. Todo dia você não tem só equipe de vendas, todo mundo faz prospecção. Então o pessoal acha que ir lá, né, colocar conteúdo ali no Instagram e pronto, virei um palestrante, faz um bom brand, né, faz aquelas fotinhas bonitinhas. Não é bem assim. Ou vai lá, monta o seu curso online e tá tudo certo. Não é bem assim, gente. Então, quer dizer, aquilo ali que às vezes as pessoas vendem, que é o marketing de ostentação, tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo bem quem faz e dá certo, que às vezes é um 0, não sei quantos %. Não tem esse cálculo, gente, porque eu também gosto da estatística, mas eu não tenho essa estatística. Pode dar certo? Pode. Mas a porcentagem é muito pequena. Então, realmente, não quer dizer que você tem que trabalhar duro. Não, você precisa fazer a coisa certa. E trabalhar com os valores. Então, realmente, o que o Luciano trouxe para a gente foi algo bem, bem interessante para a gente pensar mesmo. Que sim, trabalhar, estudar,
trazer o básico, porque a gente tem ouvido muita historinha. É muita história, é muita ficção, é muita ostentação, o marketing de ostentação, é muito curso vendendo algo que não existe, é muita coisa, coisas que fazem muito milagres. E não é bem assim. É fazer o que tem que ser feito. Então, é o básico. Eu gostaria de fazer mais uma colocação. Sim. Quando eu falo estudar, não tem... nem doutorado como eu fiz. Não estou assim, óbvio, né? Buscar um meio acadêmico, bacana. Mas eu estou falando assim, não estou falando em estudar só vinculado à escola, à faculdade, entendi. não. Conheço pessoas, por exemplo, que de repente mal têm um segundo grau, mas são pessoas que são extremamente cultas, né? Sim. Que ela busca o conhecimento por si só, né? Então não é bem sabedoria. uma questão. Sabedoria. Sabedoria. E eu te trouxe pessoas aqui que realmente... Tem pessoas conheço grandes empresários aqui que não tem nem segundo grau. Aparentemente não tem formação técnica, assim, mas o cara tem uma noção de administração, de gestão, que eu às vezes vejo professor universitário que não tem. Sim. Porque o cara ele buscou conhecimento lendo e também associou aquela experiência que ele teve de vida, né? E tudo vai de encontro com algo que a gente precisa. Depende do objetivo que você quer. Por exemplo, quando eu saí de Arcos, que eu decidi que eu queria algo maior, que eu queria buscar conhecimento, eu tinha um objetivo. Eu já era aquela aluna que, se eu não estudasse, eu era esforçada. Todo mundo acha que eu sou inteligente, mas não sou, não, gente. Eu sou esforçada. Eu era aquela do 7. Para tirar 10, eu tinha que estudar um pouquinho. Todo mundo fala, não, você é inteligente. Quem faz doutorado na USP é inteligente. Não, gente, estuda, tem que estudar. Mas para poder, eu tive que ir lá. Correr, né? Fui viajando, brinco aqui, eu ainda vou contar minha história, viajando de Gotinjão e embora e tal. Mas para isso, eu fui. Todo mundo acha hoje, né? Me ver aqui apresentando, né? Fazendo podcast aqui, falando, teve a Cristiane, é sortuda, tá nas grandes empresas. Gente, já ministrei muita palestra gratuita, já fiz muita coisa. Mas a questão é isso que você falou, não é a sorte. Busquei o conhecimento. No meu caso, eu busquei um pouco mais o conhecimento, porque eu não tinha a sabedoria de muitas pessoas que é empresário hoje, mas tem empresário que ele tem uma sabedoria. Então, é isso que você disse, cada um, aí isso chama, é a skill, né? Cada um com as suas habilidades. Tem um empresário que ele não tem habilidade do conhecimento que é intelectual, mas ele tem um conhecimento ali de ser empresário. E aqui em Arcos nós temos grandes exemplos. Vou Grandes citar exemplos. Um aqui, porque eu trabalho com a maioria deles aí, mas nós temos grandes cabeças aqui. O pessoal, assim, que são grandes pensadores que poderiam estar até desenvolvendo outras atividades aí. E uma coisa também que também gostaria de colocar aqui é que as pessoas é o seguinte, tudo que o ser humano se propor fazer, ele tem capacidade de alcançar. Tem que colocar energia. Agora, realmente tem que querer, né? Tem que sair do ostracismo. Eu não acredito em sorte, eu acredito em trabalho. Isso. É o que você falou, eu tenho 30 anos de mercado e estou trabalhando e não vejo que vou parar tão cedo. Exatamente. Eu acho que a pessoa, quando passa por esse mundo, ela tem que deixar um legado. Eu acho muito bacana quando você morre, de repente uma pessoa parte aí para o Oriente Eterno lá e a pessoa, uma pessoa que deixou um legado, que construiu, que deixou as raízes dele aí fincadas aí, através dos exemplos, né? Então eu acho muito bacana, eu me inspiro muito em pessoas desse tipo. E tem até uma atividade de PNL que fala que é assim, que você faz uma reflexão. Quando eu morrer, se eu morrer agora, né, o que eu deixei? Então, assim, eu acho que uma reflexão pra gente até já fechando nossa... Porque, assim, na verdade, não é até... Né, nem pra gente ficar triste ou alegre, não é. Porque, realmente, o nosso legado, é o nosso propósito, o nosso porquê, né? Por que a gente está aqui, por que a gente construiu. Porque é o que você falou lá no início, a nossa consequência, o dinheiro é a consequência. A gente está aqui agora contando nossa história, vocês não têm noção. A gente atinge angolano. Eu tenho pessoas que veem meu podcast, que vai lá na minha página, lá no meu, não é nem no YouTube, vai no meu site, e vai lá depois no meu Instagram e fala, formadora, muito obrigada por aquele podcast. Então, quer dizer, nós estamos atingindo pessoas da África, inclusive, muito obrigada que vocês vão assistindo, nos ouvindo e assistindo. Então, quer dizer, olha só que bacana. Então, quer dizer, a gente traz mensagens que
até às vezes eu falava assim, gente, eu não vou continuar, mas aí até um dia que às vezes tem pessoas que falam assim, não para, porque você está mudando pessoas. Quando eu escuto, eu leio alguns comentários, olha, às vezes eu não consigo te acompanhar, mas eu já compartilhei e mandei as pessoas que estavam precisando fazer. Então, Luciano, o que eu quero te agradecer a sua presença e dizer que o que você fez, né, em Arcos, ou seja, Luciano agora do Sicoob, né, tá bem firme agora lá, né, na sua missão agora, porque está deixando o seu legado lá com a sua equipe. Eu conheço seu time vai lá para os cursos, né, para o curso sempre, fazendo ali, né, no curso de oratório. Então, eu fico muito feliz de você estar fazendo a sua missão, treinando seu time. Tem visto o trabalho que você tem feito ali também com o time, treinando. Né? Parabéns pelos 30 anos também. Né? Se você pode comentar sobre os 30 anos, né? Nós nem falamos que a gente veio realmente com o objetivo da história do Luciano. Eu gostaria que você falasse dos 30 anos, né, desse movimento que está sendo feito aí, todo aí da cooperativa, que a cooperativa é uma história. Estou comentando com ele que o meu pai foi um dos primeiros cooperados. Eu lembro que na época, quando era ali perto ali, do Guadarajá, foi o primeiro onde que abriu, foi, não é? Para te falar a verdade, eu não sei onde eu lembro direitinho, mas não era ali, Renato? Era ali bem na... O Renato não tinha nascido ainda. Não, ele era bebezinho. Já veio uma pessoa aqui que já foi babar dele. Eu falei, para... A Vivi, ela fica só olha assim, né, Vivi? Mas aí, vamos lá. Bom, eu quero agradecer e quero falar o seguinte: a Concred, a gente tem tido um crescimento assim sensacional nos últimos 4, 5 anos, mas eu quero agradecer principalmente pela confiança de cada cooperado lá. Nós temos uma equipe que está fazendo tudo com muito amor, assim, dedicando ao máximo. Nós somos uma cooperativa 100% arcoense. Os nossos negócios estão totalmente voltados para cá, o nosso resultado. Nós estamos dando uma devolutiva para a nossa comunidade muito grande. A gente tem outros parceiros aí, a gente tem participado aí de alguns projetos sociais aqui que assim tem ajudado bastante a comunidade. Quero agradecer pela confiança, quero agradecer pelo convite de estar aqui hoje. Falar que as portas estão abertas lá, que sempre que precisarem eu vou estar lá sempre à disposição. E que para mim é uma satisfação, uma alegria muito grande estar liderando a cooperativa, junto com o nosso presidente do Conselho de Administração, lá, o senhor Rosalvo, lá, num momento tão próspero e tão profícuo de grande crescimento da cooperativa que nós estamos hoje aqui. Também quero agradecer a Deus pela sorte de morar num lugar que eu sempre escolhi, que eu escolhi. E ficou, né? Podia Morei ter em 11 cidades até parar em Arcos e tenho um amor profundo pela essa cidade. Desejo o melhor para ela, que as melhores pessoas possíveis estejam na direção dessa cidade, que faça a cidade cada vez crescer, desenvolver, gerar riquezas e que essas riquezas possam ser de maneira mais justa distribuída. E também quero te parabenizar, Cristiano. A gente não tem tanto contato diário, mas como uma cidade pequena, a gente sabe das histórias. Eu sei da sua história, que saiu, que estudou, que buscou fazer algo diferente. E esse é o grande legado que a gente faz. As pessoas valorizam muito, assim, em primeiro lugar, ainda mais eu que estou no ambiente financeiro, a questão financeira. Mas eu falo assim, sem medo de errar, e não é nenhuma demagogia. A pessoa, para mim, ela vale muito mais pelo conhecimento que ela tem, pelo conhecimento que ela transmite, pela maneira que ela age com as pessoas, pelo legado que ela procura deixar. Então, eu te parabenizo também. Obrigada. Estamos lá disponível. Qualquer hora que precisar, eu estou aqui. De pé à ordem. Gratidão por ter vindo. As portas também estão abertas aqui do podcast. Muito bom. Gostaria, só antes de finalizar, eu gostaria de agradecer os parceiros, né? Nós temos aí, estou com a Yasmin, o Ives da Expand, que são parceiros de primeira ordem, outras dezenas de parceiros. E vai vir muita coisa boa do Sicoob Concred por aí. Pode esperar que nós estamos só começando o trabalho que nós pretendemos fazer, pensando no bem dos mais de 5 mil associados que nós temos lá. Muito bom. Então, é isso aí, pessoal. Então, quem está nos ouvindo, nos assistindo, até o próximo Fala Cris. Muito obrigada, Luciano. Obrigado eu. Gratidão aí pela presença.